Vamos lá então, falando sobre o fenômeno de interferência. Padrões de interferência acontecem quando as ondas de diferentes fontes chegam ao mesmo ponto e ainda ao mesmo tempo. Um objeto material não compartilha seu espaço com outro objeto. Isso é o princípio da incompressibilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas uma onda pode existir ao mesmo tempo no mesmo espaço que outra onda. Se você jogar duas pedras na água, as ondas produzidas por cada uma podem se sobrepor, ou seja, estarem no mesmo meio material, no mesmo espaço, ao mesmo tempo, vão formar um padrão de interferência. O padrão de interferência é uma disposição regular de lugares onde os efeitos das ondas são aumentados, diminuídos ou neutralizados. Então perceba, quando ocorre o fenômeno de interferência, ou seja, duas ondas ou mais ondas se encontram no mesmo material, no mesmo meio material se propagando, podem acontecer aumentos dessa onda, diminuição dessa onda, ou ela pode ser neutralizada. Vamos ver como isso acontece com mais detalhes. Na interferência construtiva, conceito importante, o topo de uma onda se sobrepõe ao topo de outra onda e os seus efeitos individuais se somam. O resultado é uma onda que tem uma amplitude maior, chamada de reforço. Já na outro tipo de interferência, que é a destrutiva, outro conceito importante, o topo de uma onda vai se sobrepor ao vale de uma outra onda. E quando você tem uma corcundinha para cima se sobrepondo a uma corcundinha para baixo, o efeito visual que a gente vai ter vai ser de uma onda que foi reduzida. A parte alta da onda que preenche a parte baixa de outra, a gente vai chamar de efeito de cancelamento. Então tá aqui um desenho muito fácil de você compreender a respeito do reforço de uma onda, que é a interferência construtiva. Quando você tem uma onda número 1 somado com uma onda número 2, em que a crista de uma onda está na mesma posição e no mesmo espaço que a crista de outra onda, essas duas cristas vão resultar em uma crista com o dobro de tamanho. O mesmo vale para o vale dessa onda. Vale mais vale, esse vale ele tem o dobro de amplitude, de tamanho dos vales individuais dessas ondas que estão sobrepostas. Na interferência construtiva, então, a gente tem o reforço. Olha como que se dá o cancelamento. O cancelamento é quando um elemento de uma onda, como uma crista, se soma, se sobrepõe ao elemento oposto de outra onda, como um vale. Crista mais vale não vai dar nenhum tipo de onda, ou seja, a gente tem o cancelamento. A mesma coisa para essa outra metade da onda, ok? Aqui a gente tem vale mais crista, continua dando esse cancelamento da onda, beleza? Então vamos lá, a interferência de ondas ela é mais fácil de ver na água como um padrão de interferência. Quando as ondas estão fora de fase, ou seja, estão desalinhadas, como nesse caso aqui do cancelamento, tá? Quando as ondas estão fora de fase, as cristas de uma onda se sobrepõem ao vale ou depressão da outra onda, produzindo uma onda de amplitude zero, que a gente chamou de cancelamento. E quando as ondas estão em fase, ou seja, elas estão coincidindo seus elementos de onda, crista com crista, vale com vale, quando as ondas estão em fase, as cristas de uma onda se sobrepõem à crista de outra, e a depressão também se soma com a depressão de outra, formando uma onda com amplitude maior, certo? Então aqui está um exemplo, aqui tem uma fonte vibrando para cima e para baixo, aqui tem outra fonte vibrando para cima e para baixo. Então a água, as moléculas de água oscilam para cima e para baixo, produzindo
padrões circulares de onda. Então dá para ver que aqui na esquerda a gente tem um padrão circular, aqui também tem um padrão circular. Quando as cristas e os vales dessas ondas se encontram, a gente vai ter regiões dessas ondas que resultam em cancelamento, que são essas regiões mais escurinhas que eu estou passando o mouse. Essas regiões de cancelamento aqui é onde cristas e vales estão se encontrando, ok? E nas regiões mais claras a gente tem um reforço da onda. Então vamos lá, duas ondas feitas na água se sobrepondo produzem um padrão de interferência. Círculos concêntricos sobrepostos produzem uma representação imagética, pictográfica de um padrão de interferência. Então esse padrão real aqui, feito em um recipiente com água, poderia ser representado dessa maneira. Fonte 1, fonte 2, e aqui você consegue ver as ondas individualmente de cada uma delas se sobrepondo de uma fonte vibratória com a outra, dando regiões em que as ondas são construtivas e regiões em que elas são destrutivas, certinho? Vamos mais então. Os padrões de interferência são bem ilustrados, por exemplo, pela sobreposição de círculos concêntricos que são impressos em um par de folha transparente, como mostrado aqui do lado. Quando as folhas se sobrepõem, ou seja, a folha verde com a folha em vermelho, com os seus centros ligeiramente afastados, um formato em padrão de Moiré, parecido com o padrão de interferência de uma onda, vai ser formado. Um pequeno deslocamento das folhas produzem padrões visivelmente diferentes. A interferência é característica de todo o movimento de onda, seja ela na água, seja onda sonora, onda numa corda, em qualquer meio, até mesmo nas ondas de luz. Finalizando, o que causa padrões de interferência? Deixa aí a sua resposta, lembrando que pode ser interferência construtiva, destrutiva, cancelamento, tudo bem? Ou só a diminuição da amplitude da onda. Como que isso é causado? Obrigado pela atenção, a gente se encontra no próximo vídeo falando sobre ondas estacionárias. Valeu!